Essa é a terceira aula sobre as funções aldeído e cetonas, ou aldeídos e cetonas. Essas funções, então, como vocês lembram, são caracterizadas pela presença do grupo carbonila e hoje nós vamos discutir qual é a reatividade especial desse grupo, frente a nucleófilos. Então, a primeira coisa para lembrar é o que a gente já tinha discutido, que os aldeídos são mais reativos do que as cetonas. Por que os aldeídos são mais reativos do que as cetonas? Porque reparem o que esse desenho está mostrando. Está mostrando que esse grupo R consegue doar densidade de carga para a carbonila. Então, a carbonila, como a gente tinha discutido, o carbono tem um certo caráter de carga positiva e o oxigênio tem um certo caráter de carga negativa. Então, essa carbonila é um dipolo. Nós estamos discutindo, ou vamos discutir, qual é o efeito do ataque ao carbono da carbonila. Existem outras reações que são reações especiais, das quais eu acho que nós não vamos discutir detalhes, que são ataque ao oxigênio negativo da carbonila, mas nós estamos nos concentrando ao ataque ao carbono da carbonila. Então é disso que se trata. Ataque nucleofílico. Nucleofílico é amigo de carga positiva, portanto é um ataque de um eletrófilo ao carbono positivado. Desculpe, um nucleófilo. É um ataque do nucleófilo que tem que ter um par de elétrons livre, ao carbono da carbonila. O carbono da carbonila é a espécie que recebe os elétrons do nucleófilo. E aqui, o que a gente está vendo então? A gente está vendo que o grupo alquila doa elétrons para o carbono, como aqui o grupo alquila doa elétrons para o carbono. A hora que doa elétrons para o carbono, essa densidade de carga positiva, ela se espalha pela molécula como um todo. E eu tenho um centro negativo, que aqui está mostrado em vermelho, que é menos intenso do que o centro negativo no aldeído. Ou seja, no caso do aldeído, a carga está mais concentrada. Se eu tenho carga negativa mais concentrada, a molécula é mais instável. Quando a gente tem dispersão de carga, isso estabiliza a molécula. Portanto, o aldeído é mais reativo, isso explica esse modelo que eu acabei de falar, explica a maior reatividade dos aldeídos frente a nucleófilos em relação a cetonas. Além do mais, vocês reparem que esse carbono está mais acessível do que esse carbono também em termos estéricos. Portanto, a gente está mostrando aqui que o mais reativo é o formaldeído, que é o menor dos aldeídos. Se eu tenho um grupo R, esse aldeído, por causa da dispersão de carga que acontece na hora que eu tenho elétrons compartilhados com o centro positivo, é menos reativo do que esse, onde eu não tenho nenhum grupo alquila ligado à carbonila, e na cetona é o menos reativo de todos, onde eu tenho a maior dispersão de carga. Então, é isso que esta figura está mostrando. É uma síntese que diz quais são os motivos que a gente pode propor como modelos para explicar a reatividade diferenciada de aldeídos e cetonas. Portanto, a oxidação dos aldeídos é mais fácil do que a oxidação das cetonas, porque o aldeído é mais reativo que a cetona. Por exemplo, facilmente eu consigo oxidar hexanol a ácido hexanóico. Eu tenho um rendimento de 85% aqui, olha. Então, se eu parto desse aldeído para obter o ácido, o rendimento é muito bom. De novo, deixa eu lembrar para vocês. O que está embaixo na flecha normalmente é o solvente. Então, o que está mostrando aqui é que o aldeído está dissolvido em acetona e isso é agitado com trióxido de cromo e meio ácido. Então, isso sintetiza as condições de reação. Isso é muito comum na forma da gente representar as equações na química orgânica.
Diferentemente da química inorgânica, não se representam os reagentes inorgânicos e os subprodutos, só o produto principal e o reagente de partida. Então, olha, aqui está dando a condição, oxidação rápida, temperatura ambiente, o rendimento, como vocês viram, é bom. Existem outros agentes oxidantes que dão efeito também de conduzir do aldeído ao ácido, que estão mostrados aqui, permanganato, ácido nítrico a quente. No caso da ciclohexanona, é muito menos reativa. O que está aqui é a fonte. Então, inclusive, se vocês quiserem depois ler mais detalhes, vocês conseguem ler mais detalhes nessa fonte. Mas aqui eu tenho a ciclohexanona. Como eu falei para vocês, as cetonas podem ser de cadeia beta ou de cadeia cíclica. E aqui, olha, condições mais enérgicas para a gente conseguir obter. Mas reparem que a gente não obtém só o ácido hexanoico, a gente já obtém o ácido hexano-dioico, quebrou uma ligação e deu origem a um diácido, exatamente porque as condições são mais energéticas. A oxidação, então, a gente pode ter agora essas condições aqui. Óxido de prata está representado aqui, óxido de prata em amônia aquosa. Isso é conhecido como reagente de Tollens. O reagente de Tollens foi empregado durante muito tempo para diferenciar aldeídos de cetonas. Os aldeídos reagem com o reagente de Tollens e as cetonas não. Então, era uma maneira de você identificar, antes de haver outros métodos de identificação funcional, identificar através da reatividade com um reagente específico. E o reagente específico era o reagente de Tollens, que dá origem ao espelho de prata. Então, quando é aldeído, você consegue fazer o espelho de prata. Isso, então, é um balão de vidro ou um tubo de ensaio, onde você mistura esses reagentes. A prata se reduz à prata metálica e que deposita, então, nas paredes do recipiente. E dá origem se a prata se reduziu e o aldeído se oxidou. Então, é uma reação de oxirredução, onde a prata vai de +1 para 0 e o carbono também fica mais oxidado. Então, a prata reduz e o carbono oxida. É uma oxirredução e é uma oxirredução específica para aldeídos, como eu falei para vocês. O que é um nucleófilo? Eu estou falando a palavra nucleófilo há algum tempo. Então, o nucleófilo doa um par de elétrons para o eletrófilo para formar uma nova ligação química. Então, o que a gente tem aqui? Este é o nucleófilo. Ele tem uma carga negativa. Ele vai atacar esse carbono. Esse carbono é delta+. E o bromo sai como brometo. Quer dizer, abandona a molécula como brometo, levando esse par de elétrons aqui. Reparem que eu fiz uma ligação química, que eu falei que era a nova ligação química entre o carbono e o oxigênio. Olha, carbono e oxigênio. Então, se eu reajo um brometo de alquila com hidróxido, o que acontece? Eu obtenho um álcool e brometo, que é o grupo de partida. Então, isso foi só para dar um outro exemplo de reação com o nucleófilo para vocês perceberem o que está acontecendo. Reparem que o nucleófilo está compartilhando um par de elétrons. A espécie que compartilha um par de elétrons é uma base de Lewis. Então, os nucleófilos são bases de Lewis. Também poderia ser uma ligação π compartilhando elétrons, mas eu estava querendo falar de nucleófilos com carga ou com par de elétrons livres. Qual é a diferença? Porque eu falei em base de Lewis. Qual é a diferença entre um nucleófilo e uma base? Em geral, todos os nucleófilos são também bases. Mas o conceito de basicidade, o conceito em si, é
que a basicidade é uma propriedade termodinâmica. Então, a basicidade está associado com o quê? Com o pKa, que a gente tinha discutido na orgânica 1, ou com Ka. Então, a gente tem um equilíbrio. Então, aqui nós estamos exatamente vendo um equilíbrio, onde eu tenho uma base que abstrai hidrogênio da água, e aí eu tenho um ácido mais o OH-. E tem uma constante de equilíbrio envolvida, medida, que eu posso medir. Como é que eu meço essa constante de equilíbrio? Considerando as concentrações dos reagentes e dos produtos, e depois determino isso de alguma maneira experimental, e depois faço um cálculo e obtenho essa constante, que é a constante de equilíbrio. O nucleófilo, a nucleofilicidade, é um conceito cinético. Então, nucleofilicidade foi um conceito proposto ao se estudar a velocidade dessas reações orgânicas que envolvem nucleófilos e eletrófilos. Então, é um conceito cinético, por isso o K aqui é minúsculo, reparem, tá? Porque está associado com a expressão da velocidade da reação, que pode ser só dependente da concentração do nucleófilo ou dependente da concentração do nucleófilo e do Rx, ou só do Rx. Isso nós vamos depois discutir na próxima função que nós vamos estudar, que é exatamente a substituição nucleofílica ao carbono de haletos de alquila. Bases fortes, então, são em geral bons nucleófilos, mas os conceitos são um pouco diferentes. Mostrando isso de uma forma mais pictórica, o que a gente tem aqui? Que se eu tenho este é o nucleófilo, ó, ele tem uma ponta negativa. Então, esse nucleófilo, ele pode tanto abstrair hidrogênio como atacar o carbono. Se ele abstrai hidrogênio, ele está agindo como base, porque ele está abstraindo um próton. Se ele ataca o carbono, ele está agindo principalmente como um nucleófilo, que é o ataque ao carbono, que é um centro eletrofílico. Então, aqui, um centro nucleofílico é um eletrófilo. Então, aqui eu tenho de novo o mesmo exemplo, o oxigênio. Aqui, olha, eu tinha um grupo que é um grupo metóxido, ou seja, é um nucleófilo que eu obtenho a partir do álcool metílico. E aqui eu tenho o próprio etanol. Então, esse etanol, eu não tenho mais uma carga livre, eu tenho um par de elétrons, e esse par de elétrons pode fazer a mesma coisa, ou abstrai hidrogênio, ou ataca ao carbono, que é o carbono delta+, aqui, certo? Ele está atacando a esse carbono. Portanto, a gente pode ter ou a mesma espécie agindo como nucleófilo, atacando ao carbono, ou agindo como base, atacando o hidrogênio. Por enquanto é só isso que é importante. Depois a gente vai discutir por que é E1, SN aqui. SN é substituição nucleofílica, E é eliminação, eliminação do hidrogênio e de mais uma espécie para dar um alceno. Então, é o mesmo caso. Tá certo? Então, a gente está vendo o nucleófilo atacando aqui, ó, o carbono da carbonila, e o nucleófilo atacando aqui o carbono da carbonila. E o que a gente está vendo é que aqui esse carbono está muito mais protegido, é mais difícil, porque eu tenho dois substituintes razoavelmente grandes ligados a esse carbono, que era o que a gente já tinha mostrado no caso das cetonas. E aqui eu tenho um hidrogênio, olha. O ataque é mais fácil ao carbono, ele está menos blindado. E aqui está mostrando exatamente o ataque do nucleófilo ao carbono, que tem uma fração de carga positiva. Estão vendo? Por isso que ataca aqui. Então, é uma reação ácido-base. Por isso a gente tinha discutido na orgânica 1
os conceitos de ácido e base, que começava com ácido de Arrhenius, depois de Bronsted-Lowry e depois de Lewis. Então, isso é tipicamente uma reação ácido-base de Lewis, onde eu estou aqui compartilhando o par de elétrons para formar uma ligação química. E aqui exemplos, simplesmente. Exemplos, está certo, um esquema genérico, onde eu tenho um nucleófilo atacando o carbono da carbonila, esse par de elétrons, então, vai para o oxigênio, porque se o nucleófilo está ligando aqui, eu tenho que tirar um dos pares de elétrons da ligação π. Lembre que essas flechas sempre estão mostrando o movimento de par de elétrons. Reparem aqui, olha, par de elétrons agora, então se forma esse intermediário, que é o intermediário tetraédrico. Aqui é planar o composto, a gente já tinha visto isso, que o carbono da carbonila é planar. E agora, quando entra o nucleófilo ligado ao carbono, eu tenho um intermediário tetraédrico. Esse intermediário tetraédrico, que é instável, vai abstrair hidrogênio aqui do nucleófilo, ou do solvente, e aí vai dar um produto tetraédrico. Então, este é o produto do ataque nucleofílico à carbonila. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a adição do nucleófilo e obtendo um álcool, que é um composto totalmente saturado. A mesma coisa aqui. Agora, uma reação, por exemplo, com hidreto. Aqui era genérico o nucleófilo, agora o nucleófilo é o hidreto. Então, o hidreto ataca ao carbono da carbonila, o par de elétrons vai para o oxigênio. Agora tem uma abstração de hidrogênio mais aqui da água protonada, e aí você obtém o produto. E o produto é um álcool, ó, como a gente já tinha mostrado. Exemplos de nucleófilos, sempre o mecanismo é igual, sempre o nucleófilo ataca o carbono positivado da carbonila. Então, eles podem ser nucleófilos negativos ou nucleófilos neutros. Sempre tem que ter par de elétrons livres, não é? Para atacar o carbono da carbonila. E, finalmente, a gente tem novos exemplos aqui, reação com cianeto. Então, aqui está o nucleófilo, o cianeto, um daqueles que estava na lista, atacando a carbonila. O de sempre, olha, dá o intermediário tetraédrico, tem uma abstração de H+, e dá o álcool. Se fosse uma reação com reagente de Grignard, esse reagente é super importante. Então, o reagente de Grignard é este reagente aqui. Ele tem uma parte que é alquílica ligada a cloreto ou brometo de magnésio. Então, aqui é delta- e aqui é delta-. Portanto, o delta- ataca aqui no carbono da carbonila, dá esse intermediário tetraédrico, e meio ácido vai dar o álcool e mais os sais de magnésio correspondentes. Mas o que interessa é que o composto de Grignard é uma das poucas maneiras que a gente tem de aumentar a cadeia carbônica. Repara que aqui eu tinha uma cadeia carbônica com RR e eu consegui colocar mais um grupo metila. Se eu escolher algo diferente de metila aqui no Grignard, esse grupo vai ser adicionado no carbono da carbonila e vai aumentar a cadeia carbônica. São poucos os métodos de aumentar a cadeia carbônica. Quando nós vimos os compostos aromáticos, nós vimos o quê? Que para funcionalizar o anel benzênico, tinha uma reação importante que era ou a acilação ou a alquilação de Fiedel-Crafts. Isso também está aumentando a cadeia carbônica, não é? Porque eu saio do benzeno e funcionalizo o benzeno. E aqui é uma maneira de funcionalizar a carbonila, aumentando a cadeia carbônica. E aqui é só para dizer que tem dois tipos de catálise, pode ter a catálise ácida e a catálise básica. Na catálise ácida, o que acontece? Este par de elétrons ataca esse hidrogênio, certo? Então, esse par de elétrons ataca o hidrogênio e eu tenho o OH protonado. Isso aqui foi um erro de desenho. Sempre é o par de elétrons que se movimenta em relação àquilo que vai ser
abstraído, ou seja, esse aqui tem que ser delta mais, esse H. Esse H é delta mais. Então, o H é delta mais, e aí ele protonou aqui no oxigênio. Na hora que isso acontece, o que isto fez, tá certo? Eu posso agora fazer esse par de elétrons ir para o oxigênio, e esse carbono da carbonila fica ainda mais positivado do que ele já é. Portanto, essa é a catálise para o ataque nucleofílico. O ataque nucleofílico à carbonila. E depois o de sempre, tá certo? Aqui já abstrai o hidrogênio no começo, dá o álcool. E aqui é o exemplo da catálise básica, tá certo? Então o nucleófilo ataca o carbono da carbonila, que é delta mais, esse par de elétrons vai para o oxigênio fica menos, e agora eu tenho esse par de elétrons abstraindo um hidrogênio, de onde? Da água, por exemplo, o solvente aí era a água, dando o álcool. Então, duas catálises possíveis. Com isso, a gente termina o essencial da reatividade do carbono da carbonila frente a nucleófilos. Vocês podem fazer os mecanismos para cada um daqueles nucleófilos. O mecanismo é sempre exatamente o mesmo. E aí dá para treinar substituindo um nucleófilo, seja ele carregado ou neutro, como a água, por exemplo, ou o cianeto, que tem carga negativa. O resto do estudo tem que ser com as leituras ou com assistir os vídeos que vão estar acompanhando essa aula, porque essa aula era só para ressaltar os pontos principais do assunto. Agora é necessário que vocês façam exercícios e leiam alguns textos para acompanhar essa aula e poder compreender melhor essa função. A gente iniciou por esse assunto porque o mecanismo é sempre exatamente o mesmo, não tem exceção. Então, isso facilita a compreensão do ataque nucleofílico à carbonila, porque todos os reagentes vão reagir da mesma maneira nesse caso.